Universo Diverso, com Luciana Neri. Pela primeira vez no Universo Diverso, uma série sobre nutrição. Um assunto importantíssimo: alergias e intolerâncias alimentares e também a doença celíaca. Quem topou o nosso desafio foi Matheus Cortes. Ele é nutricionista, mestre em alimentos, nutrição e saúde pela UFBA, doutor em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor do curso de nutrição da UFBA. Matheus, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui falando com vocês, ainda mais de um tema tão interessante, tão importante nos dias atuais, como são as alergias alimentares e as intolerâncias alimentares. Especificamente sobre a doença celíaca, é importante que a gente diga que o diagnóstico, ele é um diagnóstico médico. O nutricionista, ele tem um papel fundamental na identificação dos sintomas, na suspeita diagnóstica. Quando os pacientes estão no consultório relatando alguns sintomas, a gente suspeita e auxilia nesse diagnóstico que é médico. A doença celíaca é uma doença autoimune em que o glúten causa dano ao intestino delgado dessas pessoas. Mas o que envolve esse diagnóstico, Matheus? O diagnóstico da doença celíaca pode envolver exames de sangue, pode envolver a biópsia do intestino delgado, além, é claro, da exclusão e da reintrodução de alguns alimentos que são fontes de glúten. Mas você me explicou que nem toda sensibilidade ou alergia ao glúten é uma doença celíaca, né? Qual é a diferença e como é que se diagnostica nesses casos? É uma sensibilidade, mas o paciente não tem alergia ao glúten. O diagnóstico é um pouco mais difícil e é feito exclusivamente pela exclusão do glúten da alimentação e observação se esses sintomas melhoram. Os sintomas mais comuns são do abdominal, distensão abdominal, pode causar também flatulência, diarreia. Só que na sensibilidade ao glúten não celíaca, os sintomas são mais a nível de um desconforto abdominal. Nos pacientes que têm doença celíaca, esses sintomas podem ser mais graves porque o dano intestinal ele é maior. Mas em ambos os casos, tanto a doença celíaca quanto na sensibilidade ao glúten não celíaca, o tratamento dietético ele é muito parecido. É a exclusão dos alimentos que são fontes de glúten e a observação dos sintomas, se há uma melhoria dos sintomas. Ambas têm um fator genético muito forte, né? A doença celíaca tem um componente genético muito importante. A maioria das pessoas diagnosticadas apresenta mutações em alguns genes. Mas é fundamental dizer que ter esses genes não significa necessariamente que a pessoa vai ter a doença. O que a gente sabe é que ter esses genes aumenta bastante o risco de desenvolver a doença. E o tratamento, Matheus, tanto da doença celíaca como da sensibilidade ao glúten, ele é bem parecido, né? O tratamento de quem tem a doença celíaca ou de quem tem a sensibilidade ao glúten, o tratamento dietético é muito parecido. O que diferencia minimamente é que pessoas que têm sensibilidade ao glúten, às vezes, toleram pequenas quantidades de glúten na alimentação, enquanto que as pessoas que têm a doença celíaca, não, essas pessoas têm que necessariamente retirar o glúten para evitar essa inflamação do intestino, essa agressão ao intestino. Então a gente poderia dizer que é só restringir o glúten completamente? Veja só, cada pessoa reage de forma diferente ao glúten. Então é muito importante que antes de iniciar uma alimentação muito restritiva, a pessoa faça uma avaliação criteriosa com um profissional médico, com um nutricionista. Veja só, em caso de sensibilidade ao glúten, algumas pessoas conseguem sim tolerar pequenas quantidades de glúten na alimentação, sem apresentar aqueles sintomas que eu falei anteriormente, como distensão abdominal, dor abdominal, flatulência. Já outras pessoas não. Existem pessoas que, mesmo pequenas quantidades, já têm esses efeitos colaterais, esses desconfortos. Já quem tem a doença celíaca, essa sim precisa eliminar completamente o glúten da alimentação, porque mesmo quantidades muito pequenininhas podem causar reações adversas. Matheus, e como é a intervenção do nutricionista nesses casos? Ele pode ajudar esse paciente a adaptar a alimentação, garantir uma alimentação equilibrada,
que forneça os nutrientes necessários, evitando deficiências comuns, como deficiência de ferro, de cálcio, de vitaminas do complexo B, de fibras. Então, essa individualização no cuidado é fundamental para garantir que o paciente consiga ter uma boa qualidade de vida sem ter prejuízo nutricional. Vamos falar agora das intolerâncias, né? Especialmente intolerância à lactose. A intolerância à lactose, ela acontece quando o corpo tem dificuldade de digerir a lactose, que é um tipo de açúcar presente no leite e nos derivados do leite. Então, por que o indivíduo tem dificuldade de digerir a lactose? Porque ele tem uma deficiência de uma enzima chamada lactase. A lactase, ela quebra a lactose, permitindo que o corpo absorva. Então, se o indivíduo tem deficiência na lactase, ele vai ter dificuldade na digestão da lactose. E aí vão surgir aqueles sintomas como flatulência, inchaço abdominal, dor abdominal, diarreia, sempre que a pessoa consome leites ou derivados. E como é feito o diagnóstico, Matheus? O diagnóstico ele pode ser feito por exame de laboratório e também pelo relato do paciente, pela exclusão da lactose da alimentação. Então, é uma tríade. A gente tem um relato do paciente, a gente tem exames de laboratório e a gente tem a exclusão da lactose da alimentação e a observação da melhoria desses sintomas. É um problema bem recorrente esse de intolerância à lactose. Mas eu ouvi falar também de uma intolerância chamada intolerância ao sorbato. O que é isso e como diagnosticar isso nos alimentos? O sorbato, ele é um conservante, ele é um aditivo alimentar que é utilizado em muitos produtos industrializados. A intolerância ao sorbato é menos comum. Por ser menos comum, ela é muito mais difícil de ser diagnosticada. Até porque os sintomas da intolerância ao sorbato são muito parecidos com outras intolerâncias, como dor abdominal, coceiras, irritação de pele. Então, é muito difícil que o profissional desconfie logo de cara de que o paciente tenha uma intolerância ao sorbato. O diagnóstico também é clínico, ele é feito baseado na exclusão de alimentos que têm sorbato da alimentação e observação se há uma melhoria desses sintomas. Então, tanto na intolerância ao sorbato quanto na intolerância à lactose, a gente pode observar excluindo os alimentos que são fontes dessas substâncias e observação dos sintomas. E pelo que a gente vem conversando, observar atentamente os sintomas e buscar o profissional adequado para fazer o diagnóstico logo no início é extremamente importante. E ainda existem aquelas outras intolerâncias, né? Intolerância à fruta, intolerância a embutidos. Isso tudo tem um nome científico, claro. A intolerância à frutose e a sensibilidade às aminas são também bem menos comuns do que a intolerância à lactose. A frutose é o açúcar presente nas frutas. Veja só para a gente não ficar confuso. Lactose é o açúcar presente no leite e nos derivados do leite. A frutose é o açúcar presente na fruta. Quem tem intolerância à frutose pode também ter aqueles mesmos sintomas, que são sintomas assim muito comuns. Flatulência, distensão abdominal, diarreia. Já as aminas são substâncias naturalmente encontradas em alimentos como queijos curados, embutidos como salsicha, calabresa, presunto, apresuntado, vinho tinto, chocolate. Nossa, quanta coisa gostosa, hein? E quais os sintomas da sensibilidade às aminas e como distinguir das outras sensibilidades e intolerâncias? Essa sensibilidade às aminas pode causar aqueles mesmos sintomas como dor de cabeça, pressão baixa. Agora, tem alguns sintomas da sensibilidade às aminas que são um pouco diferentes das outras intolerâncias, como, por exemplo, crises de enxaqueca, é muito comum em quem tem intolerância às aminas. E o diagnóstico e o tratamento da intolerância às aminas, como é que eles são feitos? Não há um exame específico para diagnosticar a intolerância às aminas, tá? E o tratamento ele é basicamente feito com a exclusão desses alimentos que são fontes dessa substância. Então, o profissional tem que ter um olhar bem acurado, bem sensível, tem que ser um profissional com experiência para observar que outros alimentos já foram excluídos da alimentação e reintroduzidos e aqueles sintomas relatados pelo paciente não melhoram. E a partir dessa observação, pensar, será que o paciente tem uma outra intolerância menos comum ao sorbato, às aminas,
e, a partir disso, fazer uma prescrição, uma orientação para a retirada daqueles alimentos, fontes daquela substância suspeita e a observação dos sintomas. Mateus, são várias intolerâncias e algumas pessoas têm mais de uma e até algumas dessas ao mesmo tempo. Essa pessoa não come quase nada, né? Uma pessoa que vive com várias intolerâncias alimentares ou precisa evitar vários tipos de alimentos ao mesmo tempo, seja porque ela tem alergia ou porque ela tem várias intolerâncias, a alimentação pode sim ficar muito restrita. E isso exige muito planejamento e muita atenção para que se evite deficiências nutricionais. E o que fazer nesses casos, doutor Mateus? O primeiro passo é a gente planejar muito bem a alimentação desse paciente e observar se há necessidade de suplementação de algum ou de alguns nutrientes específicos, para que o paciente não tenha outros prejuízos relacionados ao déficit nutricional. E nada substitui uma boa educação nutricional, não é, Mateus? O que é exatamente isso e como isso pode funcionar para o paciente? A educação nutricional é a base de qualquer tratamento nutricional, Luciana. Quando o paciente entende como o seu corpo funciona, quais alimentos fazem bem ou que fazem mal para essa pessoa, ela se torna mais consciente, ela se torna mais segura nas escolhas alimentares que ela faz. E isso, inclusive, ajuda a reduzir o risco desse paciente seguir dietas da moda, essas dietas malucas, usar suplementos sem necessidade ou excluir alimentos importantes sem nenhum critério. Eu costumo dizer para os meus alunos que a educação nutricional é uma ferramenta poderosíssima para promover a autonomia do seu paciente. O paciente ele tem que ter autonomia, ele tem que aprender como conviver nas diversas situações do dia a dia. Além, é claro, de evitar ser alvo dessas desinformações que a gente vê por aí, fake news. Então, a educação nutricional, ela é sim parte do tratamento. Muito obrigada, Mateus.